Gênesis 22, capítulo 1 ao versículo 19, a leitura diz assim: Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu mais amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Marca aí, irmão. É uma leitura estranha para a cultura de hoje. Um Deus que pede a um homem daquela cultura e daquela época um sacrifício humano. Mas os povos pagãos todos sacrificavam pessoas. Aqui está uma prova viva disso. Os povos pagãos sacrificavam pessoas. Nós vamos chegar ao final da leitura, nós vamos entender que Deus não receberia um sacrifício desse. Deus não estava interessado na morte de Isaque, mas no compromisso de Abraão, no comprometimento dele. Abraão veio de Ur dos Caldeus, uma terra onde se sacrificava criança a Moloque. Matavam-se pessoas a sacrifício a Moloque. Então não era algo estranho à cultura dele, embora ele não entendesse o que Deus estava pedindo, mas era uma cultura da época. Abraão levantou-se bem cedo, versículo 3, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Aleluia. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vocês. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para cortar, para matar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente respondeu Abraão: eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, o teu único filho. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jiré, ou Jeová-Jiré. O Senhor proverá. Por isso até os nossos dias diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, se entende que é por teofania, Cristo aqui, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei, eu te
darei muitas bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e a tua descendência conquistará cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Eu fico imaginando quantas provações tem que passar um homem até que o propósito completo de Deus se cumpra na sua vida. Às vezes nós temos dificuldade de entender as provações que Deus nos permite passar, nos consente passar, até nos leva a passar, porque aqui Deus levou Abraão a passar. E não é o tema da mensagem, mas por mais que se quisesse conjecturar as provações que cada um passa, nunca seria compreendido por todos. Se eu fosse pregar sobre provação aqui, para alguns determinadas coisas são provação, para outras não são. Porque a distinção da nossa motivação, da nossa existência, da nossa educação, da nossa formação, da história da nossa vida, da força da nossa vida e de tudo que enfrentamos, tem coisas que para alguns tira de letra e para outros é um terror, é uma luta. É como o medo de barata. Tem gente que sobe na cadeira e tem gente que bate o pé em cima dela. Dá para compreender a mesma barata, duas pessoas, um pula na cadeira e outro dá com o pé em cima? Tchau barata. Porque a distinção entre nós, e esta distinção é que não dá para compreender as provações. Cada um é provado de forma diferente do outro, para que o seu propósito se cumpra. Quantos anos precisa, até quantos anos a gente pode ser provado? Aqui está a prova, que são muitos anos. Abraão andou com Deus 40 anos. 40 anos ele não se desviou, construiu altares, adorou a Deus, devolveu o seu dízimo, mesmo não tendo lei, mesmo não tendo uma imposição, mesmo não tendo um contexto, mas ele compreendia que o dízimo deveria ser entregue ao seu Deus. Hoje a maior luta do inferno, uma luta do diabo no meio social, que alcança as pessoas desavisadas, é falar mal sobre este assunto. Mas eu quero dizer para você, abra o seu olho. Pessoas que você não sabe quem é, que você não conhece, não sabe a motivação, não sabe a história, são pessoas que falam mal daquilo que o Senhor estabeleceu. Deus estabeleceu, e Abraão era dizimista fiel. E olha que ele não frequentava uma igreja para ser dizimista, porque o dízimo não tem nada a ver com igreja, embora queiram associar. Não tem nada a ver com construção, embora queiram associar. Ele tem a ver com Deus. Sempre teve, sempre terá. Homem fiel, homem de oração, homem obediente, homem que deixou a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, deixou os seus bens, deixou tudo. Terra era sinônimo de poder. Ele deixou sua terra, os seus bens, sua família, seus parentes, e saiu para uma terra que ele não sabia onde é que iria. Disse, eu vou te mostrar para onde você vai, mas não mostrou, não deu um mapa, não tinha Waze para ele se locomover. Agora entra direita, agora esquerda. Não tinha isso, irmão. Não tinha Google para ele. Ele saiu para uma terra estranha, distante, vulnerável, com o seu grupo de pessoas, seus escravos. Levou o seu sobrinho com ele, talvez num contexto de ter alguém da família para poder confiar de uma forma maior. E ali estava Abraão caminhando sem saber, mas ele obedeceu, ele deixou bens, ele deixou casa, e Deus foi o abençoando. Chegou a uma altura da sua vida que ele estava muito rico, e Deus disse, eu vou te enriquecer mais. Mas a Bíblia diz que ele disse, o que adianta eu ficar rico, eu não tenho herdeiro, o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno, o Eliezer. E Deus disse, não, vai nascer um filho de você. E quando ele já estava andando lá os seus quase 30 anos com Deus, o anjo passou pela casa dele e disse, Sara vai ter um filho. E ela riu, porque ela era
além de ser estéril, já tinha passado o tempo das mulheres, não tinha mais fluxo menstrual. Como é que vai engravidar? Ela riu. Mas mesmo ela rindo, Abraão creu. E porque Abraão creu, Deus cumpriu. Deus cumpre a sua palavra. Eu vou falar de novo, se você pegou, pega aí. Deus cumpre a sua palavra. Tem hora que você ora para a Bíblia e prefere acreditar no inimigo do que na verdade. Um livro extraordinário, um livro que atravessou o século, um livro que é tão poderoso que os países comunistas proíbem ele entrar lá dentro, porque o diabo sabe do poder que é na palavra de Deus. Quem já viu alguma coisa sobre o comunismo e sobre a palavra de Deus sabe que as pessoas disputam páginas da Bíblia. Ter uma Bíblia lá é um privilégio inenarrável. Não dá para dizer, não dá para narrar o privilégio de uma pessoa ter uma Bíblia inteira nos países comunistas, na China comunista e nos países comunistas até hoje, nos países do Oriente Médio, onde o Evangelho não entra, o cristianismo não entra. Ter uma Bíblia é um privilégio, porque o diabo sabe que há poder na palavra de Deus. Ela pode estar no teu smartphone, ela pode estar no teu tablet, ela pode estar num livro, mas ainda é a palavra de Deus. E Deus disse: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra, ela não volta vazia. Oh! Deus cumpre a sua palavra, mas tem pessoas que preferem acreditar que a Bíblia foi feita por homem. Ainda frequenta igreja. A Bíblia foi feita por homens. A Bíblia foi escrita por homem. Meu irmão, se fosse um cavalo que escrevesse, você ia assim, pacatá, 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 porque ia ter patada ali. Desculpa a minha ironia e a minha grosseria até talvez. Estou pedindo desculpa antecipadamente, mas para que você entenda, é claro que foi o homem que escreveu. Como é que você quer que o outro leia se não for o homem que escreve? O livro mais traduzido do mundo, o livro mais poderoso do mundo, o livro que já falou e já se cumpriu. A ciência, os ateus, os pensadores, nos anais da história, tentam desacreditar a palavra de Deus e não conseguem. Inventam coisas, inventam livros paralelos, inventam arqueologias infundadas, mas ela se cumpre. Até a arca de Noé, a ciência teve que reconhecer que estava no Monte Ararat, porque foi encontrado um barco lá. A ciência teve que provar esse fato. A ciência encontrou um dia que está faltando na existência do Big Bang. Falta um dia, a ciência entendeu que falta um dia. É o dia em que Josué lutou e o sol parou. E esse dia então foi tirado do calendário. Ele estendeu o dia para que o povo judeu vencesse os amalequitas. A ciência tem provado Bíblia e o crente ainda duvida dela. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Uau! Quanto tempo de provação para que o propósito do Senhor se cumpra. Abraão andou 40 anos, chegou Isaac. Uau, que alegria! O filho da promessa, o milagre. A velhinha Sara deu à luz a uma criança e amamentou. As mulheres que estão aqui querendo um filho, ele não chega. Eu acho que elas têm mais sensibilidade para entender o que eu estou dizendo. Imagina você grávida. Imagina você grávida. Você diz: meu Deus, eu estou grávida. Sem tecnologia. O poder de Deus, e Ele pode fazer isso pela sua vida. Agora imagina uma velhinha grávida. Sara com 90, irmão. Com barriguinha. A criança chega, o milagre chega. Pensa no cuidado desse milagre. Pensa na adoração desse milagre. Eu fico imaginando Isaac, o esperado, por 100 anos, o sonhado, o desejado. E Deus vai lá, quando ele está quase 15 anos de idade.
quase 15 anos de idade, Deus vai lá e diz: eu quero teu filho, você vai matá-lo e vai apresentar a mim como sacrifício. Já falei no meio da leitura, isso era uma cultura, não era escandaloso para Abraão Deus pedir um sacrifício humano, porque os outros deuses pagãos mentirosos pediam. E Abraão não conhecia essa face de Deus, ele podia achar que isso seria possível, e ele não negou. Pegou o seu filho, pegou o seu servo, pegou a jumenta, colocou sobre a jumenta, rachou a lenha, pegou a brasa viva para fazer o fogo, pegou a faca, e numa caminhada, e Deus disse: você vai sacrificar num lugar que você não sabe ainda, que não é uma coisa rápida, irmão. Você vai ficar remoendo essa entrega, você vai ficar ruminando essa entrega, você vai ficar, não, Deus quando pede algo, Ele não pede algo emocional, não é agora, vem cá, passa a faca, mata. Não, um dia inteiro andando com Isaac, vendo o menino, comendo com ele meio-dia, tomando café de manhã, jantando com ele, comendo, vendo. A Bíblia não fala, porque não dá para dar todos os detalhes. Quem sabe conversando sobre coisas, quem sabe Isaac dizendo: poxa, que bom, 15 anos, daqui a pouco eu sou adulto. Com quem será que o Isaac vai casar? Conversa de homem. Vou ter um camelo de corrida. Tem corrida de camelo lá, pô? Alguém está aí? Não? Abraão era um cara muito rico, era bilionário. Camelo de corrida, né? Um camelo Camaro amarelo. E Abraão calado. Não houve essa conversa que eu estou falando com vocês. Abraão calado. Um dia calado. Eu imagino que Isaac nunca viu seu pai tão calado na vida. Abraão calado no segundo dia, não se falava nada. Abraão calado no terceiro dia, não se falava nada. Chegaram perto do Monte Moriá, o monte da vontade de Deus. E quando Deus falou: é aquele o monte, Abraão deixou ali os seus servos, deixou ali o seu jumento, pegou seu filho, botou a lenha nas costas, pegou a faca, pegou o cutelo e começou a subir o monte, só ele e o menino. Mas a Bíblia diz que Abraão olhou para o seu servo e disse: olha, nós vamos ali adorar, e nós vamos voltar, nós dois, eu e o menino. Você sabe o que é crer na palavra? Jesus fala em Mateus que Abraão viu o seu dia. Sabe o que isso quer dizer? Que Abraão viu a crucificação que nós estamos comemorando hoje na ceia. É a morte e a ressurreição. Abraão viu. Aquele momento daquelas ofertas que ele subiu e viu, e o povo judeu preso. Abraão teve uma dimensão de futuro extraordinária. Ele foi além dos 400 anos. Ele disse: Abraão viu o meu dia e creu. Por isso que ele poderia dizer, crendo numa palavra de algo que nunca tinha visto e nunca tinha acontecido, porque ele cria na palavra. E ele disse: Deus proverá para si o cordeiro, porque ele viu. Ele creu naquilo que Deus disse que o faria. Subindo o monte, a Bíblia diz que eles estavam. Isaac disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui a brasa, mas onde é que está o cordeiro? Porque o pai não falou para ele o que Deus estava fazendo. Até então, o pai não contou para ninguém. E eu quero que você aprenda a primeira coisa nessa tarde. Tem provas que não vale a pena falar para os outros. Eles não vão entender. Tem provas que você, ao falar para os outros, você vai atrapalhar. Você vai dificultar. Eles vão tentar te impedir. Imagina Isaac sabendo que iria ser morto. Quem sabe ele não queria ir junto. Não andaria 3 dias. Não se sujeitaria àquilo. Não se sabe. E mesmo que ele o fizesse, com que coração o faria se soubesse 3 dias que estava indo para a morte? Ou se Sara soubesse, será que ela não tentaria impedir? Porque se tem notícia pela teologia que Sara tinha separado de Abraão por causa desse episódio depois que ele voltou. Se o cara quer matar o meu filho, que mãe é mãe. Alguém está aí?
Tem provações que você vai passar sozinho e calado. Diga para o seu irmão, tem provações que você passa sozinho e calado. Tem provações que você passa sozinho e calado. O desejo da gente é contar, é trazer alguém, é chamar alguém, é abrir, é falar, é se abrir. E a gente às vezes pensa que isso vai resolver. Meu irmão, se Deus falou contigo, e se você sabe que é Ele, vai passar sozinho e calado. Eu estou me lembrando de Jonas, que entrou no barco, e a tempestade veio, e ele sabia que o que estava acontecendo é porque ele estava indo na contramão de Deus. Mas ele foi dormir lá embaixo, ele foi se esconder no porão, e todo mundo jogando coisa fora, e orando, jogando, e orando, e jogando. E a Bíblia diz que uma hora acordaram ele, disse: cara, nós estamos afundando, você não está preocupado com isso? E ele diz o seguinte: qual é o teu Deus? Qual é o teu povo? O povo hebreu. Qual é o teu Deus? O Deus do céu, da terra e do mar. Então invoca ele. Não, está acontecendo isso, é por causa de mim mesmo. Ele sabia, mas ele não falou para ninguém, só depois que interpelaram ele, porque ele sabia que não adiantava falar para ninguém, a luta ia acontecer. Alguém está aí, não? A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa tarde: não existe tempo de fé para sermos provados. Abraão tinha 40 anos andando com Deus. Eu não estou falando isso para desestimular, eu estou falando isso que se você ainda não completou o seu propósito, não tem convicção do seu propósito, não está preparado para o seu propósito de existência, Deus vai te preparar com as provações que Ele permitirá. Provação não são para parar a tua vida, são para preparar a sua vida. E provação, como eu disse, não dá para falar delas porque são distintas. Tem coisas que para alguém é coisa muito simples, isso aí é nada para mim. Para outros são um fardo, são difíceis. Eu não estou entrando em mérito, estou entrando em cuidado. Deus é um Deus que prova os seus para cumprir o propósito e dar todas as bênçãos que Ele já prometeu. Ele tem coisas extraordinárias para fazer e te dar, mas você precisa crescer e estar preparado para recebê-las. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós, isso é para todos. Quem está aí? Terceira coisa que eu quero que você entenda: Isaac tinha aproximadamente 15 anos. O seu nome significava sorriso. Por que Deus não chamou Abraão quando Isaac tinha 2 anos? O apego era menor. Por que não chamou quando tinha 7? O apego seria menor. Imagina com 15 anos, acordando, vivendo, planejando para aquele menino que seria o herdeiro de tudo que ele construiu e viveu. Tudo que ele construiu e viveu. E nós precisamos compreender isso. Por que o Senhor deixa as coisas ser tão apegado, ser tão importante? E por que Ele nos pede aquilo que é mais importante? Porque esta é uma área vulnerável da sua vida, que o inimigo pode usar para impedir o teu propósito e a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para você. É muito perigoso. Veja Jó, capítulo 3, versículo 25: se algo na minha vida é mais valioso do que o eterno, eu estarei vulnerável aos ataques do inimigo. Sempre será um ponto vulnerável. Tem aí o Jó? Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receio me aconteceu. Estou falando aqui, ele está falando no presente, eu estou falando no futuro, porque Jó também tem uma leitura falando do futuro. Aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu temia me veio, aquilo que eu tinha receio aconteceu na minha vida. Alguém está me ouvindo? Se tem coisas da sua vida que são pontos vulneráveis, é ali que o inimigo vai atacar. É ali que o inimigo vai criar tribulação. Está vendo gente que não flui? Ela não avança, ela não vai à frente, porque ela fica focada numa situação, ela está obcecada por uma situação.
e ela não evolui, ela não cresce, ela não desenvolve vida com Deus, ela não desenvolve vida com fé. Se isso não acontecer, mas se o meu filho não se converter, mas se a minha filha não se converter, mas se o meu marido não se converter, mas se a minha esposa não se converter, mas se não acontecer isso na minha empresa, porque se eu não conseguir isso aqui, se eu não alcançar, e ele fica fixado em coisas materiais, ou pessoais, ou pessoas, e ele fica preso a essas coisas. O inimigo, quando percebe que a pessoa está ali, que aquilo tem valor para ele, que aquilo é situação para ele, o inimigo ataca por ali, se torna um ponto vulnerável. Por isso que o Senhor disse a Abraão a coisa mais rica: o teu filho, a quem tu muito amas, a quem tu muito quer, o teu filho, eu quero o teu filho, que é a coisa mais importante. Irmão, Abraão já tinha dado terra, bens, Deus já tinha permitido que ele mandasse o seu outro filho, que ele não ia mandar embora com a escrava, com Agar, Ismael. Ele mandou embora, despediu, deu um pão, um pote d'água, mandou embora. Foram coisas que Abraão fez, muito difíceis, mas ele obedeceu a Deus em todos esse contexto. Abraão se posicionou, Abraão foi fiel, Abraão timou, Abraão ofertou, Abraão lutou, Abraão obedeceu, ele esperou, ele aguardou. Mas agora o seu coração estava todo voltado para Isaac, porque ele pensou: a minha promessa chegou, a minha promessa chegou. Mas Deus disse: eu quero te fazer uma grande nação, eu quero te abençoar, eu quero te enriquecer ainda, mas eu quero saber, entre o teu filho tão amado e eu, o que é mais importante para você? Quantas pessoas abandonam o seu relacionamento com Deus por causa do cônjuge? Quantas pessoas abandonam o relacionamento com Deus por causa dos filhos, por causa dos pais? Estou falando de relacionamento com Deus. Quantas pessoas abandonam o relacionamento com Deus por causa de um trabalho, de uma proposta? Quantas pessoas abandonam o relacionamento com Deus por causa de uma amizade? O Eterno está falando com você nessa tarde, igreja. Quem Deus é para você? Você senta aos domingos aqui, você canta, você adora, você levanta a mão. Você está preparado para passar as provações para crescer e cumprir o teu propósito de existência? Ou qualquer tribulação, qualquer coisa, qualquer pedido, qualquer coisa que perca, não dê certo, já compromete o teu relacionamento com Deus, você já deixa, já abandona, já entrega cargo, já entrega tudo. A gente fala de Abraão, fala de Abraão, fala de Abraão, mas ele tem o seu mérito. Ele tem o seu mérito. Deus não está pedindo para a gente matar o filho, matar a filha, matar a cônjuge, matar ninguém. Na cultura de hoje isso não cabe a nós. Com certeza Ele não está pedindo para alguém ser morto, e nem está pedindo algo que Ele não vá suprir na nossa vida. Uau. Entenda comigo. Entenda comigo isso. Se você não compreender isso, você não vai compreender propósito na sua vida. O inimigo vai agir pelas áreas que você valoriza mais do que o seu Deus. O convite da cruz é um convite muito simples, mas muito forte. Muito forte. Outra coisa que eu quero que você aprenda: como tem crente que não entende que o Eterno prova os seus filhos. Nós culpamos o diabo de tudo o que acontece de luta. Tudo que é luta nós culpamos o inimigo. O diabo se levantou, o diabo se levantou, o diabo se levantou, e damos ao diabo um atributo que ele não merece, que não é dele, que ele não tem direito, porque nós somos povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, raça eleita, menina dos olhos de Deus, e para cair um fio de cabelo da sua vida, o Senhor tem que permitir. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, Ele tem que consentir. Mas nós passamos determinadas lutas para crescimento da nossa vida, para amadurecimento da nossa fé. Eu passo por isso, eu passei a minha vida inteira e continuo passando hoje, porque cada nível que eu vou subir, cada nível que eu vou crescer, cada nível que você vai subir e cada nível que você vai crescer, você vai ser provado
preparado. Provação não é tribulação, é preparação. O que pararia um homem que deu tudo? Deu até o seu único filho. O que mais pararia um homem que não teve reservas daquilo que ele mais amava, daquilo que ele mais estimava? O que pararia esse homem? O que tem para parar ele? O que Deus falaria, onde Deus mandaria, o que Deus o diria, que seria empecilho para esse homem realizar? Nada. Por isso que ele conquistou, porque ele sabia que onde ele botava a planta dos pés, ele conquistava, porque tudo era do eterno, ele e tudo que ele tinha, e aonde ele pisava, o eterno lhe dava, e a palavra se cumpria. Nós temos às vezes reservas, e as nossas reservas, as nossas reservas impedem o eterno de completar a completude, a plenitude, a abundância. Quando Abraão subiu o monte, fez o altar, amarrou o menino, aleluia. Ele não ficou olhando para trás, ele não ficou esperando alguma voz, não, ele pegou a faca. E quando ele pegou a faca, ia cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. Em 3 dias de silêncio, aguardando o momento, crendo na promessa, mesmo não sabendo como ela se cumpriria, mesmo não entendendo o que aconteceria, porque nós estamos tratando de um Deus que diz: pega o teu filho, anda 3 dias, sobe uma montanha, faz um holocausto, bota ele em cima. Agora eu mudei de ideia. E a dificuldade nossa é entender que Deus pode mudar de ideia. A dificuldade nossa é achar que Ele não pode nos levar a uma tribulação, para aprovação e para crescimento, e depois Ele tirar isso e pronto. Não estamos aqui com masoquismo. Deus não estava aqui querendo criar uma situação ruim na vida de Abraão. Ele estava o provando pela grandeza do que ele iria fazer, e a grandeza do que Deus quer fazer na sua vida passa pela aprovação, para que você seja aprovado. E eu pergunto nessa tarde para você: quantos querem ser aprovados pelo Senhor? Levanta a sua mão. Se você quer ser aprovado para receber a bênção da plenitude, os que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não entrou no coração humano, que Deus tem preparado, a abundância de Jeová Jiré, a grandeza, a proteção, a bênção sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida espiritual, material, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida física, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Existe uma bênção, existe promessa, e Deus quer cumprir na sua vida. Mas para muitos de nós, Deus vai nos levar ao limite da paciência, ao limite da compreensão, ao limite da entrega, e nós não vamos nunca imaginar de onde vai vir o socorro, porque Ele não nos dirá de onde virá o socorro. Ele não vai falar o que vai fazer, Ele quer esperar a minha resposta de entrega. E quando Isaac está no altar e a faca vai atacá-lo, o anjo grita: Abraão, Abraão, e ele para e diz: eis-me aqui, Senhor. Por isso que todos os dias você precisa orar, todos os dias você precisa ler a palavra, todos os dias você precisa ter comunhão com o teu Deus, porque se você não tem, pode ser o dia do Abraão, Abraão, e você vai continuar passando lutas que você já não deveria estar passando. Eu me lembro de Daniel, que já tinha completado as 70 semanas, ele foi orar e disse: já completou, por que nós estamos presos? E ele foi orar os 21 dias, e Deus mandou o socorro, e o povo foi liberto, porque alguém entendeu que Deus já tinha cumprido o que Ele tinha falado. Não era para continuar. Tem tribulação na sua vida, e eu estou falando pelo Espírito de Deus, que já era para ter terminado, e não termina, porque você ainda não estreitou um tempo para ouvir a voz do Eterno do teu coração, e a direção para Ele, e a provisão que Ele já tem preparado, para substituir essa tribulação pela alegria da bênção que Ele já tem para você. Abraão, ele: estou aqui, Senhor, não mate o menino, eu sei que você me ama. E por que ele disse: eu sei que você me ama? Eu fiz questão de frisar aqui: uau, eu sei, agora eu sei. Você consegue imaginar essa frase? Está ali na sua Bíblia que nós lemos: agora eu sei
que você me ama mais do que Isaac? Ah, tribulação, aprovação, não tribulação. A aprovação que Deus permite na sua vida é para te conhecer e para que você se conheça. Agora eu sei. Porque tem coisas, irmãos, que só a aprovação vai aflorar na sua vida. Tem coisas que só a aprovação vai fazer você dizer de que lado está, sair de cima do muro. Vai, não vai, cresce, não cresce, anda, não anda, muda, não muda, assume, não assume, se envolve, não se envolve, é fiel, não é fiel. Não, a tribulação, a provação vai fazer você entender quem você está sendo. Ele disse: agora eu sei que tu me amas, que tu não me negou o único filho, teu filho que tu ama, tu não me negou. Deus nunca vai tomar de você o que Ele pode substituir na sua vida, e Ele nunca vai perder para você. Isaac é a tipologia de Jesus, aonde é levado com madeiro nas costas para ser sacrificado. Abraão não sacrificou, mas o Deus eterno sacrificou. Isto é ceia. E sabe por que está registrado as duas histórias e as dos fatos? Porque o homem não precisa, a graça supre tudo que você queria fazer. O que Deus quer não é o que você faz, mas a disposição de fazê-lo se for preciso. E no caso de Abraão não era preciso, porque ele já sabia que Deus tinha provido o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, e o cordeiro já estava pronto desde a fundação do mundo. Por isso que quando Abraão olhou para trás, ele não viu um cordeiro, ele viu um carneiro. Porque não era o tempo do cordeiro. O tempo do cordeiro começou ali no livro de Mateus, nos evangelhos, no tempo de João. Era um substituto ainda, mas mesmo ali, Deus enviou um substituto. A graça pediu, a graça te orienta, a graça fala com você, mas a graça supre a sua necessidade. Nada que você esteja disposto a dar, a entregar, a deixar, como diz o apóstolo Paulo, vai ser tomado de você, sem que o Senhor substitua e te dê muito mais do que você está entregando. Abraão olhou para trás e viu um carneiro, pegou o carneiro, sacrificou o carneiro, porque ele estava esperando o cordeiro. Nós não precisamos sacrificar nem pessoas, nem carneiro, porque nós já temos o cordeiro, que já foi morto, que já ressuscitou, e que nós estamos comendo do seu corpo e do seu sangue, para quando ele voltar, nós sermos levados para a nova terra, e reinarmos com Cristo eternamente. Isto é igreja. Você está disposto? Deus proverá para si o cordeiro. Uau! Deus proverá para si o cordeiro. Que maturidade! De alguém que não tinha uma Bíblia, mas de alguém que conhecia o Deus da Bíblia. De alguém que ele não frequentava a reunião todo domingo, mas ele conhecia o Deus da Bíblia. Ele se relacionava com o Deus da Bíblia. Ele entregou e se deu totalmente ao Deus da Bíblia. O que falta para mim e para você? A pergunta é: por que ele deu sem medo? Por que ele deu Isaac sem medo, irmão? Por que ele entregou sem medo? Porque ele tinha uma consciência que falta na vida de algumas pessoas às vezes. Ele não tinha como ter Isaac. Ele sabia que o que ele tinha foi o eterno que deu. Ele sabia que Isaac era um milagre. E aqui está a diferença de quem entrega e de quem não entrega. Aqui está a diferença de quem entrega e de quem não entrega. Ele sabe que o que ele tem e o que ele é um milagre. Quando eu acho que é minha força, minha capacidade, por isso que Deus deixou ele envelhecer e se tornar impossível ter Isaac. Deixou Sara envelhecer e se tornar impossível aos olhos humanos ter Isaac. E depois ele disse: agora ele vai vir para saber que fui eu. Por isso que ele não teve problema de entregar. Só tem problema para entregar quem acha que é a sua força, sua capacidade, a sua autonomia. É ele que faz, e não é o Deus que faz através da vida dele. Alguém está aí?
Por isso as pessoas que têm dificuldade de entregar o seu dízimo, é que ela não entendeu que ela foi comprada na cruz. E quando Jesus me comprou na cruz, tudo que eu sou, e tudo que eu tenho, e tudo que eu produzo é dele. Ele me comprou. Ela não entendeu que ela foi comprado. Paulo disse: fosse comprado por um alto preço, o sangue do Senhor. Nós somos propriedade dele. Quando ela entende isso, nada mais é dela, nada mais pertence a ela. E tudo que o Senhor ministrar no seu coração, e a palavra de Deus disser que é verdade, ela o faz sem nenhum tipo de reserva, de medo, de dúvida, de nada. Porque ela sabe que não é ela, é Ele. Alguém pode dar um glória a Deus? Quando nós achamos que somos dono de alguma coisa e foi a nossa capacidade, aí a gente tem dificuldade, muita. E é normal isso. É só quando compreendemos o que Ele tem feito por nós. Você só entrega aquilo que reconhece que recebeu.